Nós rezamos nas solenidades o símbolo da fé, chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, fruto dos concílios de Nicéia e Constantinopla. A gente está sem folheto, né? Lá na Barra da missa eu perguntei, e aí, conhecem? Vamos rezar esse? A turma falou, vamos. Mas lá na Barra é aquele povo cascudão de igreja, né? Aquelas senhorinhas ali que tem de igreja mais do que eu de idade, né? É uma turma ali que já firmona. Podemos fazer a segunda? Vamos fazer o credo niceno-constantinopolitano? Vamos? Fica bacana, ele é uma afirmação mais solene, esmiuça o clero. Do credo, cada coisinha que é dita ali é fruto de textos, de tratados, que depois foi para o concílio com a presença de muitos santos e dali firmado, quer dizer, é um caminho compridão, né? Tem uma história bonita ali por trás de cada coisinha que é dita nesse símbolo da nossa fé. Vamos ficar de pé? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por que tem o visíveis e invisíveis? Porque tinha uma turma, hereges, né, lá no início da nossa fé, que dizia que Deus só é criador das coisas invisíveis, não das coisas visíveis, negando inclusive que Jesus se fez carne, porque para eles a carne humana era de miséria, de desgraça, e Deus não podia assumir a carne humana. Aí depois de muitos textos, muitos autores, muitos livros, muitos santos, padres, lá em Nicéia, se não, Deus é criador das coisas invisíveis, dos anjos, mas também das coisas visíveis, do homem, da natureza, etc, etc e tal. Continuando. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Pois bem, aqui um outro probleminha. Tem uma turma antigamente que dizia que Jesus não é filho, mas criatura de Deus. Não Deus de Deus, Deus como Deus, né? Da mesma natureza de Deus, mas uma criatura de Deus. Chamavam-se arianos. Santo Atanásio, o santo da nossa fé, é conhecido como martelo ariano. Precisa explicar? Porque ele deu muita martelada escrevendo, hein? Não é martelada não, senão ele não seria Santo Atanásio. Porque escreveu muitos textos para dizer nada disso. Jesus não é criatura. Os arianos diziam, Jesus é a mais perfeita das criaturas, mais criatura, não Deus de Deus, luz da luz, tal. Aí pronto, precisou de um concílio, reunir muitos santos e tal, para afirmar isso aí, né? Jesus Cristo, unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ó a martelada nos arianos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Está aí o problema, né? Não, a gente não pode dizer que Jesus é criatura, criado, ele é gerado. Nós somos criados. Ele gerado desde sempre, desde toda eternidade. Isso aí vai um probleminha comprido, que é a questão do ageneton, sem princípio, né? Jesus desde sempre está no ele não tem um princípio histórico como a gente tem. O negócio fica feio. Depois diz assim, ó, consubstancial ao Pai. É o terminho homoousia, da mesma substância do Pai. Tinha uma turminha maldosa que dizia assim, homóiousia, quer dizer, semelhança. Homoi é semelhante e homo é igual. Então era um sutilzinho, mas que mexia muito com a fé. Aí a turma se reuniu ainda em Nicéia para fechar isso aí. Jesus é homoúcio tu patru, da mesma natureza, da mesma substância. O termo grego é homousia tu patru, da mesma substância, da mesma natureza. Então, Deus de Deus e luz da luz. Entenderam? Vou parar, né? Senão a gente vai até amanhã, né? Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Sempre que a gente reza isso aqui no Natal, a gente baixa a cabeça um pouquinho ou ajoelha para adorar esse gesto do nosso Deus,
que se fez homem, se encarnou para nos salvar. Vamos continuar? Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Vou contar uma coisa engraçada para vocês. No seminário a gente tinha uma brincadeira, quando a pessoa chegava, que não era para chegar, que não era para estar, ou disse alguma coisa que não era para dizer, a gente dizia, tá igual Pilatos no credo. Porque Pilatos, no meio dessa coisa tão bonita aí, a gente botar um camarada que lavou as mãos, né? A gente brinca para dizer que Pilatos está meio perdido aqui, mas ele está no credo, então a gente reza. Mas vamos lá. E foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, a ascensão, onde está sentado à direita de Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É a segunda vinda de Cristo, que a gente chama de parousia, segunda vinda de Cristo. Finalzinho do Advento, a gente celebra muito isso. O Senhor está vindo, o Senhor está para chegar, o Senhor está... Não? Aqui termina a parte cristológica sobre Jesus. Tem uma parte que fala bastante do Pai, depois Jesus, né, que é bem consistente, porque muitos problemas de fé nasceram em torno da compreensão da relação de humanidade e divindade em Jesus, e aí agora vem a parte do Espírito Santo, que a gente chama de pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Vocês sabiam que a igreja no Oriente se separou da igreja do Ocidente, a igreja ortodoxa, só por causa de uma coisa que a gente chama de filioque. O que, no finalzinho da palavra em latim, corresponde ao aditivo e. Para nós, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E o Oriente dizia, não, procede só do Pai. Por causa dessa questão, de procede só do Pai ou procede do Pai e do Filho, teve um cisma na igreja. Filioque, quer dizer, do Pai e do Filho, filioque. Vejam só. E aí, por causa disso, a igreja ortodoxa é separada, embora muito próxima na liturgia, na teologia, tem só essa questãozinha aí. Procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele que falou pelos profetas. Agora vem a parte de eclesiologia, a parte sobre a igreja. O que a nossa fé nos diz sobre a igreja. Creio na igreja. Essas são as notas características da igreja. Una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo e espero, essa é a última parte que a gente chama de escatologia, as realidades que virão, que está para acontecer. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E quanta coisa bonita tem no credo, é bacana, né?